Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente vai iniciar o estudo do Evangelho aos sábados da nossa Casa do Caminho, às 3 horas da tarde, né? Hoje é dia 2 de maio de 2020, então a gente vai dar início, a partir desse sábado, aos estudos do Evangelho. E não deixando de agradecer a oportunidade, né, de estarmos no meio de uma pandemia com a possibilidade de, apesar de isolados, a gente ter a internet. Fiquei pensando muito nisso, né? Imagina tantas coisas que a gente está passando nesse momento, em outros momentos que ocorreram, em que a gente não tinha essa possibilidade dessa comunicação, de podermos gravar palestra, gravar estudos, né? De alguma forma a gente poder se aproximar, conversar com pessoas que nesse momento estão perdendo pessoas amadas, né? A gente sabe que tem dias que estão mais difíceis do que outros. Tem dias que a gente acorda muito forte, tem dias que a gente acorda muito borocochô mesmo, né? E aí a gente poder passar uma mensagem, poder, através do próprio vídeo da internet, fazer uma videochamada e botar o nosso rostinho aqui e se aproximar de alguma maneira dessas pessoas. Bom, mas não é a isso que a gente veio, né? Mas assim, eu queria deixar esse agradecimento a Carbal Schutter, né? Que veio inaugurar aí, muito antes da pandemia, essa possibilidade dos estudos através da internet. Então vamos primeiro agradecer, fazendo uma prece singela a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, a Dr. Herman, nosso querido dirigente da Casa do Caminho, um dos nossos dirigentes da Casa do Caminho, a oportunidade que ele nos deu, junto aos nossos dirigentes materiais também, de estarmos aqui, iniciando nesse sábado, os estudos do Evangelho e os estudos do Livro dos Espíritos que vêm seguidos a esse. Que possamos, através desse canal, Senhor, levar palavras de conforto, de equilíbrio, em momentos tão necessários em que atravessamos neste planeta. Mas que sabemos, Senhor, que tudo está certo, que tudo está conforme o Senhor planejou e vem conduzindo o nosso planeta. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem, que tenhamos resignação de continuarmos firmes no propósito de aqui estarmos lutando e caminhando dia após dia, enfrentando todas as vicissitudes que nos forem sendo apresentadas. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome do patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, o estudo da tarde de hoje é o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Eu gosto, tá? De ler o Evangelho, e aí eu gosto de parar e ir fazendo os comentários. Eu prefiro assim, tá? Até porque eu não sei se a maioria de vocês faz uma leitura prévia, então eu prefiro fazer dessa maneira. A proposta inicial é de meia hora, não sei se eu vou conseguir cumprir esse horário, mas vamos lá. Então, o capítulo 3, esse primeiro item que a gente vai estudar, vai falar pra gente dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, aí a gente já vai ver que existe uma diferença
né, de como a nossa alma, de como o nosso espírito, né, uma diferença de estado de espírito, né, e que diferença é essa? A gente vai ver que é uma diferença moral dos espíritos na erraticidade, né, e vamos ver o que é essa erraticidade, né, para quem não sabe, erraticidade é o período que os espíritos que ainda precisam reencarnar ficam esperando a próxima encarnação. Então vamos lá. Item 1. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Aqui é uma passagem de João, que está no capítulo 14, versículo 1 a 13. Eu não vou me ater muito na passagem, porque no item 2 a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas Jesus está falando primeiro para a gente, né? Uma coisa que fica para mim e deve ficar para todos nós. Não perturbe o vosso coração. Muito atual pra gente, né? Não perturbe o vosso coração. E nós estamos perturbando o nosso coração o tempo todo. Por que ele está fazendo esse chamamento pra gente de não perturbe o vosso coração? Logo em seguida ele fala. Porque a gente tem que crer em Deus. E crede também em quem? Ele fala logo em seguida. Crede em Deus e crede em mim. Então, crede em Deus e crede em Jesus. Então, todos aqueles que crede em Deus e crede em Jesus não devem perturbar o vosso coração. E por que a gente está perturbando tanto o nosso coração? Por que a gente está tão aflito? Por que a gente está tão sofrido? Eu costumo dizer, e aqui eu não quero ser hipócrita, quem me conhece, quem escuta eu fazendo estudo, quem escuta eu falando em palestras, eu costumo dizer que nós ainda não somos espíritas, e não somos mesmo, né? Nós somos estudantes e aspirantes a espíritas. E nessa aspiração que temos, eu costumo dizer que a gente tem que dar o piti dos 5 minutos, né? Então, quando a gente se depara no meio de uma crise, a gente até corre e fica meio barata tonta. Mas depois a gente tem que lembrar dessas questões que Jesus falava pra gente. Respira e não se turbe o vosso coração. Calma, eu estou aqui, estudante da doutrina espírita. Se eu estou passando por isso, tem uma razão. Sim, eu não estou entendendo agora. Então a gente tem que começar a raciocinar, se a gente não está entendendo, de maneira lógica. Eu posso não ter todas as respostas, eu posso não ter todos os entendimentos, mas eu tenho que entender que se eu acredito em Deus e se eu acredito na justiça dele, o que está acontecendo está dentro do cabimento da lei, está dentro da justiça dele, e que um dia, conforme o meu entendimento da lei dele ficar mais clara para o meu espírito, eu um dia entenderei. E isso, de alguma forma, vai fazer com que o meu coração não se turbe tanto, não se perturbe tanto, né? Então vamos continuar. Aí aqui é fantástico, porque aí a gente olha esse mundo maravilhoso, esse universo perfeito que Deus criou, cheio de planetas, e o que a gente vê? Não é só a Terra que é habitada. Jesus esclarece pra gente, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é só a Terra, né? E aí a gente pensa, para que Deus ia criar um universo inteiro com tantos planetas maravilhosos, ia colocar habitantes só no planeta Terra? A gente vai para a lógica da matéria.
Vamos imaginar um condomínio, um empreendimento com 5, 6 blocos e a gente colocar só um bloco para vender, ou colocar só uma pessoa, só uma família num condomínio, num apartamento para viver, não tem lógica, não é, meus irmãos? Então, a mesma coisa o universo. O universo, ele é totalmente habitado, né? Então, é o que ele diz aqui: há muitas moradas na casa de meu Pai. E Jesus vai preparar o local, né? Jesus foi preparar esse local. Que local será que é esse que Jesus foi preparar, né? Que local é esse especificamente que Jesus está falando pra gente? E aí ele diz: depois eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Aqui ele está se referindo a que morada? Aqui ele está dando uma ideia de outra morada, né? Ele já está dando uma ideia de uma morada que a gente não tinha condição de entender, mas que a gente vai falar ao longo do estudo aqui para vocês, tá bom? E aí no item 2 ele vai falando do estado da alma na erraticidade. Que eu já dei uma colinha quando eu falo que temos diferentes graus de estados da alma na erraticidade. Então ele vai dizendo que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então, cada planeta desse, cada morada dessa do Pai é próprio para o espírito, para a condição que o espírito se encontra. E que condição é essa? Eu já adiantei para vocês lá. Condição moral. E aí ele depois vai dizer qual condição moral vai se encontrar aquele espírito para aquele planeta, para aquela orbe, né? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas com o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, além da condição de espírito encarnado, para eu encarnar num planeta, né? A condição de eu estar encarnando na Terra, em Marte, em Júpiter, tem a minha condição quando eu saio e desencarno deste planeta. Qual vai ser a minha condição na erraticidade? Então, habitante do planeta Terra, sei que ainda sou um espírito imperfeito, que ainda vou precisar de encarnações. E aí eu desencarno e vou para a erraticidade esperar a minha próxima encarnação. Qual será o meu estado de alma na erraticidade? Feliz ou infeliz? Então é isso que a gente vai tratar agora. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Se eu estou muito ligado à matéria, óbvio que o meu espírito, a minha alma, está muito mais presa às sensações, né? Ao orbe ao qual eu pertenço. Quanto mais feliz e mais afastada da matéria, menos eu me prendo à orbe da qual eu fiz parte, né? Então vamos lá. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, foi o que eu acabei de falar, porque estão ali presos às sensações da matéria, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto seres espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime, espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras
de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não seja circunscrita nem localizada. Então, a gente nem sempre vai ter uma morada circunscrita e localizada, não é? Que morada é essa que não é circunscrita nem localizada? A morada espiritual. E a gente vê livros espíritas que mostram essa morada pra gente, que elas estão aqui circunscritas e localizadas sobre a órbita do planeta Terra, mas que a gente não tem ali um local específico, né? Em que a gente tem um mundo espiritual, que alguns dizem que está acima do... Dizem que tem a colônia no Carnaval de Bezerra de Menezes, que fica localizado ali no Campo de Santana. Então, essas colônias, né, tantas outras informações que a gente tem do mundo espiritual, você não tem ali como uma coisa materializada, né? Que você vai lá e você toca e você pega, mas que você sabe que existe. Não está circunscrito, não está ali, mas que ele está ali funcionando e existindo e servindo de morada para muitos espíritos. Eu acho que aqui não fica nenhuma dúvida, né, meus irmãos? A gente vê que quando a gente está preso ainda na culpa, no remorso, em questões que a gente não resolve nessa encarnação, em coisas que a gente cria nessa encarnação, ou que a gente deixou de resolver, a gente ainda fica preso aqui nas questões da matéria. Quando a gente vai caminhando, né, o nosso espírito vai aprendendo, a gente vai entendendo essa lei do Pai, a gente vai progredindo, o nosso espírito também vai ficando liberto dessa matéria e a gente vai progredindo também, não só o estado da alma, mas também o planeta ao qual a gente pertence, né? A gente vai progredindo conforme os planetas também irão progredindo. E aí, dando essa deixa, a gente vai falar as categorias dos mundos, que assim como a alma evolui, os mundos também evoluem. Também tem categorias de mundos habitados. Então eu vou ter categorias de mundos inferiores e categorias de mundos superiores. Então vamos lá. Aqui eu vou dar uma corridinha pelo tempo, tá? Então ele vai dizer pra gente que do ensino que é dado pelos espíritos vai resultar os diversos mundos habitados, as diferentes condições dos espíritos que se encontram lá. Se vai ser um grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, né? Então a gente tem, por exemplo, na Terra, a gente sabe que a condição dos espíritos que aqui vivem ainda são de espíritos ligados à matéria e moralmente inferiores, né? Mas não é a da pior condição. Existem planetas que se encontram em condições inferiores à da Terra, assim como existem planetas que se encontram em condições superiores à da Terra. Nos mundos inferiores à Terra, a gente diz que a existência é toda material. Se a gente já acha que a vida na Terra é pesada e é complicada, imaginem num mundo, num orbe, em que ainda é mais material que a Terra, né? Então essa condição é mais complicada. A vida moral é quase nula. Então se hoje a gente já reclama, né, de tanta amoral no planeta Terra, a gente vê tanta gente que não tem um pingo de moral, vocês imaginam um planeta que está numa condição inferior à Terra. A moral é praticamente nula, né? As paixões reinam soberanas. No planeta Terra, a gente tem falta de moral, a gente tem as paixões reinando, mas a gente já tem algumas coisas caminhando, algumas coisas sendo construídas. Ainda existe muito mal, mas você já consegue ver alguma coisa caminhando, tá? A gente não diz que está erradicado o mal,
porque o mal existe, mas já existem espíritos que não querem mais ser desse jeito. Por isso que a gente está vendo o momento da separação do joio e do trigo, né? Aqueles que não querem mais isso irão para os mundos, irão se regenerar como a Terra irá se regenerar. E aqueles que quiserem continuar caminhando no mal vão para mundos que ainda vão poder servir aí, como a gente diz, de progresso para esses mundos, né? A gente costuma dizer que nenhum espírito, costuma dizer não, né? Isso é doutrinário. Nenhum espírito retroage. Deus se aproveita de todos. Então esses espíritos podem reencarnar nesses mundos para alavancar. Vide os espíritos que vieram de Capela para o orbe terrestre. Eles estavam muito além do que os habitantes do planeta Terra. E vieram fazer o que no planeta Terra? Alavancar o nosso progresso. Então, aqueles que não caminharem na Terra podem muito bem servir de instrumentos de progresso nesses mundos inferiores, aonde não existe quase nada de moral, a moral é nula ou quase nula, e as paixões reinam soberanas, né? Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Aí a gente já está falando de mundos mais avançados. Mas olha que interessante, a lei é progressiva. A gente não sai de um estado para o outro, né? A gente vai caminhando lentamente no nosso tempo, né? Deus vai nos dando os aprendizados, as oportunidades, e basta a gente querer se agarrar e aproveitar, né? E ele não fica como nós, cobrando dos outros, né? Apontando para os outros que vamos embora, temos que correr. Não, Deus sabe, Deus não fica decepcionado com a gente, não julga, né? Ele sabe que cada um tem seu tempo, cada um tem seu despertar, e que cada um vai ter que fazer o seu esforço e o seu trabalho individual, porque esse é um trabalho individual de aprendizado de cada espírito, né? Então vamos lá para o item 4, que é a continuidade ainda das categorias de mundos habitados. E aí ele vai falar nos mundos intermediários. Vamos falar aqui. Os intermediários vai haver uma mistura do bem e do mal, com a predominância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que se encontram e da sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividi-los de uma maneira geral. Então, aqui ele vai fazer uma classificação, tá? Como Kardec diz, é uma classificação generalista. A gente não vai dizer aqui que todos são iguais, mas é geral porque a maioria tem como característica essas questões. Então, os mundos primitivos, na sua maioria, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas, o mal domina. Então, esse é o nosso mundo, né? Por isso que a gente ainda vê tanta barbárie, por isso que a gente ainda vê situações que nos chocam, né? Mas lembrando que muitas vezes, pela misericórdia de Deus, nós não nos lembramos, mas se ainda estamos nesse planeta, que é o melhor instrumento que Deus encontrou para o nosso aprendizado, a gente não lembra qual foi o nosso passado. Mas se nós ainda estamos nesse planeta, é porque provavelmente nós já fomos iguais a alguns irmãos que estão aqui ainda cometendo erros e atrocidades, né? E aí, em vez da gente
ficar julgando, eu fiquei pensando muito nisso. Não que eu não julgue, que eu julgo o tempo todo, né? Nós julgamos o tempo todo. Seríamos levianos de dizer que não fazemos isso. Mas hoje, um pouco antes de começar o estudo, eu fiquei pensando numa frase de Jesus na cruz. E aí eu falei, nossa, devia colocar isso na minha vida quando eu vejo essas coisas que têm me chocado tanto, né? Porque provavelmente Jesus se chocou com a gente o tempo todo. Ou não na grandiosidade dele, mas assim, quando Jesus estava lá diante da cruz, ele olha para o Pai e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então que a gente olhe para esses irmãos que estão se comprometendo diante da lei, e em vez de a gente ficar tão conturbado, tão indignado, né? Porque muitas vezes a gente fica indignado, que a gente lembre dessa frase de Jesus e a gente olhe para Deus e faça essa mesma colocação de Jesus. Que Deus perdoe-os, né? Que Deus tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Ao contrário da gente que está aqui estudando, tentando de alguma forma se melhorar, caminhar, e a gente faz muita coisa errada, né? Porque a gente não se enxerga também, na verdade. A gente olha o erro do outro, mas a gente ainda não consegue enxergar os que a gente comete. Mas a gente já tem uma doutrina esclarecedora, a gente já tem amigos que falam as verdades pra gente, a gente já tem a Alba, a Dirce, a Marilena, tantos amigos na casa espírita, né? Eu tenho a Marilda na evangelização, que foi uma mãezona por anos, que sempre teve conselhos de mãe mesmo para mim. Eu tenho amigos como a Paulinha, como a Renata, a doutora Beth, e tanta gente. A gente vai deixar aqui metade das pessoas de fora, né? Fica até chato a gente falar, mas eu tenho tantos amigos na evangelização, no passe de cura. Quer dizer, na Casa do Caminho a gente tem tantos amigos que estão ali sempre impulsionando a gente para a gente retomar o caminho reto, né? Que dão colo, que às vezes você some do celular, você some de uma página do Facebook e eles imediatamente te mandam uma mensagem sabendo que você não está bem. Esses irmãos ainda estão perdidos no mundo. Eles realmente não sabem o que fazem. Então, tenhamos esse olhar complacente de Jesus, que teve esse olhar com a gente. E a gente pense como Jesus pensou de nós. Senhor, perdoe. Eles não sabem o que fazem. E nós estamos nesse mundo aqui de misérias, de tristezas, de horrores ainda, de situações ainda que nos chocam. Mas talvez situações que nos chocam, que são para a gente acordar, que são para a gente perceber que a gente precisa sair da zona de conforto. Né? A gente tem que olhar para essa situação que a gente está passando e perceber também quanto de coisa boa está acontecendo para a gente. Sim, muita coisa ruim está acontecendo. Mas quanta coisa boa, como família, a gente está ganhando. E quantas coisas a gente precisa modificar nesse planeta. Quantas coisas a gente tem que parar e pensar se estamos fazendo corretamente. Será que pensamos nesses habitantes desse orbe como nossa família? Será que a gente pensa naquela comunidade que vai a todos os sábados? Será que a gente está pensando neles? Porque de alguma forma nós ainda somos abençoados.
Por mais que a gente esteja vivendo momentos difíceis, nós ainda recebemos salário, nós ainda temos as nossas casas, nós ainda estamos no conforto do nosso lar. Mas muitos, no dia em que a epidemia chegou, a pandemia chegou, provavelmente se viram sem emprego, uns não estão nem percebendo o que está acontecendo, outros só vão se dar conta agora. Será que a gente se deu conta de nos preocuparmos e de pensarmos naquelas famílias? Será que aquelas famílias da Casa do Caminho, elas são importantes para a gente, como os nossos familiares? Ou será que a gente ainda está só preocupado com quem está dentro do nosso lar? Será que a gente está preocupado só da gente não pegar o vírus? Então são reflexões profundas que a gente tem que fazer. Muitos estão adoecendo porque tem que ficar com seus filhos dentro de casa. E a gente tem que olhar para isso como uma bênção. Graças a Deus, os nossos filhos estão em segurança com a gente dentro de casa. Graças a Deus, os nossos maridos, irmãos, estão em segurança conosco em casa. Muitos de nós têm cama, têm cômodos separados. Mas outros só tem um cômodo. Então nós somos os bem-aventurados nesse mundo de provas e expiações. E em vez da gente ficar reclamando desse planeta, nós devemos agradecer a oportunidade que Deus está nos dando de estar neste planeta maravilhoso, nessa melhor escola que Deus nos preparou, podendo sim ter um teto, ter comida, ter informação, ter a possibilidade de enfrentar uma pandemia com toda a infraestrutura. Porque muitos, meus irmãos, não têm. E tem uma coisa que no nosso planejamento reencarnatório nós estamos podendo usufruir e que muitos não têm, que é a nossa doutrina espírita. Então, que nós nos agarremos ao Evangelho, que nós nos agarremos ao Livro dos Espíritos, nos momentos de conflitos internos. E que quando a gente olhe para um estudo como esse, de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a gente não fique nas palavras vazias. A gente leia profundamente. O item, por que eu estou falando? Eu não vou ler o item Causas das Misérias Terrestres, porque a gente está até conversando sobre isso agora. E é isso. Quais são as causas da miséria terrestre? Por que no Brasil vai se matar tanto? Por que nos Estados Unidos se matou tanto? Por que na Itália se matou tanto? Quais são as causas da miséria terrestre? É o egoísmo, não é?
Por que é que eu tenho esgoto? Por que é que meu irmão não tem esgoto? Por que é que eu tenho direito a lixo coletado na minha casa, meu irmão não tem direito a lixo coletado? Por que que meu filho tem direito à vacina e o filho do outro não tem direito à vacina? Por que que há tanta diferença social? Por que que há tanta diferença salarial? Por que há tanta desigualdade social? Por que há tanta diferença racial? Né? Por que que existiu, né? Uma cena emblemática, e aqui nós não estamos falando de política, tá? A gente está falando dos problemas relacionados ao egoísmo. Eu estou só exemplificando questões relacionadas ao egoísmo. Aqui não queremos levantar bandeira nenhuma e não estamos falando absolutamente nada. Nós estamos falando do egoísmo que leva o homem a escolher-se sempre em primeiro lugar. E nós não somos diferentes. Porque quando eu decido, assim que a pandemia foi decretada, ir para o mercado,